Olá, começa agora mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Espero que você aproveite nosso conteúdo, que sempre traz informações sobre a cannabis e sua diversidade como planta, contexto social, ambiental e cultural, e além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina Segato, jornalista e editora deste canal, e dou as boas-vindas a você que acompanha este episódio inédito do Gotas de Esperança. Nossa proposta é contribuir com a educação canábica dos nossos associados, profissionais de saúde e público em geral, com conteúdo qualificado sobre o universo da nossa plantinha querida. Em cada episódio teremos aqui cientistas, pacientes, médicos, advogados, com abordagem simples e objetiva, atualizando você sobre saúde, bem-estar, meio ambiente, legislação e outros temas. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abrace e você pode acessar esse e outros episódios pelo canal oficial da Abrace no YouTube, também no Spotify, procure por Gotas de Esperança no aplicativo ou, se preferir, no site da Abrace, anota aí. Abrace Esperanca, tudo junto, sem cedilha.org.br. abraceesperanca.org.br. A Abrace Esperança é uma associação de pacientes localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar, acesse o site da Abrace. E hoje nós temos aqui no Gotas de Esperança o Dr. Wilson Gonzaga, médico, psiquiatra, psicoterapeuta, conferencista, consultor de empresas na área de desenvolvimento humano, diretor do Instituto Hermes de Transformação Humana. Dr. Wilson vem há vários anos trabalhando com empresas privadas e estatais, instituições de ensino, hospitais, treinando o pessoal, dando palestras e dirigindo vivências. Ele é um profundo conhecedor da alma humana e, através do seu método Revolucione-se, conduz as pessoas a se desenvolverem na vida pessoal, profissional, afetiva e espiritual. Olá, Dr. Wilson, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Tudo bem com o senhor? Boa noite, tudo bem? Grato pelo convite. Boa noite a todos. A gente aqui agradece o seu tempo, a sua disponibilidade, trazer seu conhecimento aqui para a gente. Doutor, nós vamos falar hoje sobre psiquiatria e psicodélico e essa transformação humana que está revolucionando. Mas também a gente vai falar sobre maconha, sobre cannabis, porque eu acho que também faz parte aí desse universo, né? Como que o senhor enxerga esse novo ciclo de interesse da psiquiatria pelos psicodélicos? O que mudou da década de 60 para cá, as pesquisas atuais? Então, hoje, essas pesquisas, o interesse pelos psicodélicos está assim, efervescendo na comunidade científica com um olhar para a saúde, especialmente para a minha área, a área da psiquiatria. Os psicodélicos, assim, eles estavam nos anos 70 num avanço já das pesquisas, quando o governo do Nixon resolveu, lá por questões da política americana, na cabeça deles lá, fazer uma campanha contra as drogas e resolveram colocar os psicodélicos junto com as drogas, quando eles estavam nas universidades sendo estudados, como eu disse, para trazer soluções no auxílio da saúde mental. E hoje eu considero isso, e foram proibidos as pesquisas, os professores foram demitidos das grandes universidades, aqueles que insistiam que o cientista não quer muito saber disso e sabia que aquilo era algo que a sociedade precisava conhecer. Mas foi proibido. E alguns foram, como eu disse, mandados embora das universidades. Eu comparo esse movimento com a queima da Biblioteca de Alexandria, uma coisa assim terrível. Agora as pesquisas recrudesceram,
Alguns dizem que a gente está na terceira onda, outro no renascimento dos psicodélicos, mas de uma maneira objetiva, eles estão na ponta dos estudos, das pesquisas, e muito próximo da normatização para uso terapêutico. A gente conhece essas substâncias já há milênios, mas não com olhar de saúde, olhar antropológico, sociológico, religioso, dos povos da América, por exemplo, há muito tempo eles usam isso. Mas a medicina começou a olhar para isso pela possibilidade, e hoje a gente sabe, objetiva, concreta, de eles tratarem várias doenças, como depressão, como ansiedade, como dependência química, que é uma coisa muito complicada, né? E doenças, transtornos como difícil de tratar, como toque, por conta do jeito que eles trabalham no cérebro. Então, além de sua fórmula ser a sua fórmula molecular, sua molécula ser muito parecida com a molécula da serotonina, que é um neurohormônio modulador da felicidade, do equilíbrio, da paz. Então, por esse motivo, eles começaram a ser pesquisados para essas doenças, trazendo respostas interessantes nas pesquisas e sem os efeitos colaterais, que esse é o grande problema do tratamento psiquiátrico de algumas doenças, o custo e benefício. Muitas vezes o custo é muito alto, e quando eu estou falando de custo alto, eu não estou falando de dinheiro, estou falando de efeitos colaterais. E os psicodélicos não têm dose letal, não têm overdose, então eles estão no momento promissor, aguardando o uso, a normatização dos órgãos reguladores para, como a cannabis também passou por essa fase, por mais que a ciência atestasse, existe, né, com a cannabis também ainda tem ainda esse preconceito, né? Então, preconceito só se vence com trabalho científico, né? com conhecimento, e leva um tempo. E leva um tempo. Então, é uma luz no fim do túnel da saúde mental. A grande epidemia. Perdão, eu falo muito, né? Desculpe. Não, o senhor pode falar à vontade, esse espaço é seu. É que é muito interessante essa abordagem, né? Para quem não conhece, como que você explica o funcionamento? Como é que um psicodélico age para uma pessoa que tem depressão, por exemplo? E aí, quais são os psicodélicos? O que se pode usar? O que é indicado? Como que daria para manejar essa ferramenta? Vou dizer o que a gente vem estudando e aquilo que a gente se conhece disso. Bom, primeiro, eu acho que eu vou procurar de uma maneira bem simples explicar o que acontece no cérebro, né, e no momento da psicodelia. Vamos tratar a psicodelia como aquele estado expandido de consciência, onde a pessoa precisa estar assistida, e normalmente isso, projeto de pesquisa, na PAP, a psicoterapia assistida com psicodélico, é uma dose, a pessoa fica deitada, com uma venda nos olhos, às vezes com headphone, ou às vezes o som ambiente, mas com músicas escolhidas e assistido. Nesse momento, o que acontece com o cérebro? Nós temos uma estrutura neurológica, uma estrutura disco duro, hardware, neurônios, coisa física, que é chamado assim, no cérebro, onde tem uma estrutura que a gente chama de rede neural padrão. Essa estrutura, rede neural padrão, ela é responsável pelo autoconhecimento, a noção do self, eu sou eu, você é você, o mundo está aqui, do meu passado, quem eu fui, e principalmente da nossa convivência, essa rede neural padrão, da convivência em sociedade, da minha imagem. Então, que será que vão pensar quando olhar com essa cara que parece dinheiro? A minha rede neural padrão já está meio caída, já. Eu estou nem aí. Mas isso que cuida. Vou dar um exemplo bem chulo. Eu vou, tomo um copo d'água, glum, 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 glum,
Aí, de repente, vem aquela eructação conhecida como arroto, e aí, com a maior cara de pau, sem nenhum problema, eu dou um arroto aqui. O que me impede de fazer isso? Rede neural padrão. Ela guarda a cultura, a Hum. ética, né? Assim, essa imagem. Enfim, se a gente for resumir e fazer esse paralelo com a vida psicológica, a rede neural padrão é a casa do ego. É ali que o ego, o controle social, a polícia está guardado. No momento da psicodelia, acontece duas coisas fantásticas. Uma delas é que a rede neural padrão começa a bugar, ela começa a perder sua função. Tipo assim, a polícia está presa, papai e mamãe saíram para viajar, eba, a casa é nossa. Então, cai toda essa censura, concomitantemente, acontece uma coisa fantástica no cérebro, que é um aumento absurdo da neuroplasticidade nesse momento. Numa ressonância magnética de positron, aquelas que vê imagem, assim, é uma pirotecnia. O cérebro começa a se comunicar com partes que normalmente ele não se comunica. E o que significa isso na prática? Uma nova maneira de enxergar as coisas, inusitadas, criativas, nunca pensadas. Só que é revisitar um fato também com alto nível de serotonina, porque essas moléculas são muito parecidas com a serotonina e elas despertam, entram no ciclo serotoninérgico. Então, a pessoa revisita, por exemplo, um trauma com uma compreensão completamente diferente. Eu vou contar uma história bem rápida de um trabalho que eu li, que não é um caso meu, teria alguns casos que eu participei de perto, mas esse foi muito emblemático. Era a história de uma mulher americana que tinha sido abusada sexualmente por muito tempo na infância por alguém que ela confiava. Ela não tinha nem ideia que estava sendo abusada. Aquilo era um gesto carinhoso de alguém que ela confiava, só que e ela sentia prazer naquilo, porque era uma criança inocente. Quando ela percebeu o que estava acontecendo, né, já tinha anos acontecendo, aí se instalou o trauma, e junto com ele, ou antes dele, ou patrocinando o trauma, a culpa. Por incrível que pareça, era uma criança, era uma vítima, mas é quase que inevitável a culpa, principalmente quando existe prazer, porque tem aquele julgamento inconsciente de que aquilo era algo que ela permitia, que ela era cúmplice daquela atrocidade. Maluco, mas assim que funciona o cérebro, a cabeça, a psique. Muito bem. Ela foi para a PAP, psicoterapia assistida com psicodélicos, então, e foi assim treinada para ir no fato raiz à luz da psilocibina. É dessa substância, né, específica nesse caso. A psilocibina tem bem essa capacidade, depois eu falo dos outros também, como você me perguntou. Quando ela chegou no fato raiz, olha que coisa estranha e maravilhosa que aconteceu. Ela viu, né, ela lá, ou o parente dela, que eu não me lembro mais se era um padrasto, um avô, sei lá, e sentada no colo, né, vamos imaginar que fosse o padrasto, ele fazendo carinho nela. Naquele momento, ela intuiu, ela não tinha dados para isso, à luz dessas neuroplasticidades, vendo por outro ângulo, que o seu algoz, o seu abusador, também era uma vítima. Ela intuiu, porque, como eu disse, não tinha como saber, de que muito provavelmente ele apenas estava repetindo alguma coisa que tinha acontecido na infância dele. E com aquele gesto amoroso, empático, ela perdoou o seu algoz. No momento que ela perdoa o seu algoz, imediatamente o seu trauma, como bolha de sabão, se desfaz. Naquele momento, por uma coisa que a gente poderia dizer, uma epifania que ela teve ali, por conta dessa chuva de neuroplasticidade, fazendo novas conexões inusitadas, abrindo um campo de criatividade, de novas possibilidades, junto com uma coisa muito comum dos psicodélicos, especialmente da psilocibina,
uma amorosidade que não dura só durante a cerimônia, que perdura durante um bom tempo e principalmente naqueles que usam microdoses. Essa substância tem essa característica. Então, isso que acontece. Cai a rede neural padrão, a censura caiu. Possibilidade de criar livremente sobre um tema químico, que eu poderia dizer amoroso, que tem a ver com o nível de serotonina. Isso é muito mágico, muito bonito de ver. E os psicodélicos, de uma forma geral, todos eles trabalham com esse mecanismo. Quem são eles? Os naturais, assim, feito pelo laboratório da natureza, tem a psilocibina, a ayahuasca, que mesmo assim, a ayahuasca são a combinação de duas plantas, né, um cipó e um arbusto, o peiote, o cacto peiote, o São Pedro, a ibogaína, que é uma raiz africana, que tem sido muito usada para dependência química também. Ela já tem mais um risco, né? Precisa de cuidados médicos. Não é em qualquer lugar que a pessoa pode ter a experiência com a ibogaína. Os químicos ou semissintéticos, o LSD, o êxtase, o MDMA, né? Que não é exatamente um alucinógeno, é chamado um psicodélico, é chamado de empatogênico, mas também está na categoria dos psicodélicos, mas tem essa diferença. A ketamina, que é um anestésico, e o famoso LSD, que puxou todos os estudos aí, né, nos anos 60, com uma descoberta quase que por acaso, né, estava com o Hoffman que descobriu o LSD, e que é um sintético, ou na verdade semissintético, ele é originário de um esporão do centeio, um fungo do centeio, né? E esses são. Então, quais são legalizados? Atualmente, a ayahuasca é legalizada para uso ritualístico, né? A ketamina é legalizada para uso hospitalar, a ibogaína também, para algumas condições, e os outros estão todos em pesquisas clínicas, ensaios clínicos, é, muito próximo da normatização já. Alguns lugares, alguns países já é normatizado a psilocibina, né? E os Estados Unidos, alguns estados, Suíça, perdão. Então, mas dentro em breve, porque o conjunto de artigos científicos, todos eles são promissores. Mas a gente tem que ter essa paciência, porque a velocidade da ciência é uma, a velocidade jurídica é outra. Ela tem que estar inserida dentro do contexto socioeconômico, político da sociedade. Houve época que as mulheres eram proibidas de jogar futebol, né? Era a lei. Olha que absurdo isso. Hoje, isso é um absurdo, né? Houve época que foi proibido o berimbau, o samba, a capoeira, porque era coisa de negro e negro era sinônimo de problema, de vadiagem. Se alguém pega o corte disso que eu estou falando, vou preso hoje, porque isso é contra a lei hoje, a discriminação. Então, é isto. A lei só se convencerá, né, a hora que vários artigos, estatísticas que estão sendo prontas e produzidas é, norma, no, seja normatizada. Existe uma boa vontade e é só uma questão de tempo aí que isso acontece. Oxalá, que assim seja. Estaremos em breve com as possibilidades. Agora, quais são as principais condições? Que tipo de situação, que tipo de pessoa poderia procurar esse tratamento? Tem alguma contraindicação? Boa. Essa é uma pergunta que não pode faltar, né? Não é uma panaceia, não cura tudo e tem os critérios de exclusão. Então, são os mesmos critérios de exclusão que a gente usa para a ayahuasca. Pessoas que, por exemplo, já tiveram algum surto psicótico, ou por um diagnóstico como uma esquizofrenia, ou por um diagnóstico firmado como um transtorno bipolar, numa fase maníaca que chegou
a surtar, ou numa depressão profunda, resistente, que pode vir acompanhada com psicose, num sofrimento agudo, seja ele de qualquer natureza, mesmo que não seja um transtorno, por uma falência, um divórcio, a gente não usa, né? E pessoas muito próximas, por exemplo, numa família de esquizofrênicos, que tem mais de um caso, a gente procura evitar. Não porque a substância possa provocar um surto psicótico, mas a experiência dissociativa que o psicodélico traz, essa experiência que pode reagudizar o surto. Então, porque pode ser desafiadora quando se usa uma superdoses ou doses, macrodoses, para chegar, por exemplo, no nível de dissociação do ego. Então, isso só pode ser feito de maneira assistida, controlada e com experiência, porque nós estamos falando do uso de substâncias dentro de um contexto de cura que não tem nada a ver com o uso recreativo. E então são outras, o uso recreativo é outra história, né? E corre-se o risco, porque o uso recreativo não tem uma anamnese. Então, o critério de exclusão é o mesmo, né? Mesmo controlado, existe um risco. Imagine numa rave dançando, existe esse risco. E estes são os critérios de exclusões. E quais são as indicações? São para onde é que os estudos estão caminhando? Primeiramente, a gente tem que falar de depressão. Depressão barra ansiedade, ou ansiedade barra depressão. Ela é muito utilizada e muito própria para isso, porque ela é bem eficiente, tanto como a microdose como a macrodose, e como ela tem uma resposta rápida e sem os efeitos colaterais que tem. E ela atinge um espectro de tipos de depressão que, mesmo com medicamento, é muito difícil de tratar. A gente poderia dividir didaticamente, com risco de estar sendo simplório, três tipos de depressão. Então, uma que responde bem à medicação, outra que responde à medicação mais ou menos, tem que associar nutrição, exercício, psicoterapia. E um terceiro terço que responde muito mal. São aquelas resistentes, são aquelas de difícil tratamento recorrente. Os psicodélicos não respeitam essa fronteira, eles trabalham com as três. Então, trazendo uma perspectiva inovadora, tanto que os congressos de futuro, está falando sobre futuro, não sobre saúde apenas, sempre tem uma mesa discutindo a função dos psicodélicos na saúde do mundo. É algo que tem chamado muito atenção, principalmente pela ausência de letalidade, né? Pela ausência de efeito colateral, respeitando esses critérios de exclusão. Com risco até de estar sendo injusto, mas não pode colocar a pessoa em risco enquanto ele não tiver esgotado o conhecimento dessas substâncias. E ainda tem muita coisa para a gente aprender. Doutor, e a gente tem visto aí na imprensa, na mídia, notícias de que dobraram, aumentaram muito ah, os afastamentos de trabalho por ansiedade, tudo isso focado na saúde mental, né? De fato, a gente está vivendo uma era de pessoas mais deprimidas, mais ansiosas. E por quê? Você tem alguma sugestão, alguma abordagem do porquê isso está acontecendo com a gente? Primeiro, isso está acontecendo mesmo. Nunca. Alguns anos eu já venho dizendo que a depressão seria a maior causa de absenteísmo no mundo corporativo. Já é. Depressão barra ansiedade, ansiedade barra depressão, que elas vêm muito juntas. Hum. Nós, brasileiros, somos o quinto país no mundo em depressão e o primeiro no mundo, campeões mundiais de ansiedade. O mundo está passando por uma pandemia de saúde mental. Mais de 300 milhões de pessoas
com diagnóstico de depressão. Porque tem uma cifra negra que a gente só pode imaginar de um número absurdo de pessoas ainda não diagnosticadas, nos rincões, escondidas, em lugares sem acesso à saúde, e que são deprimidas, porque ela não respeita etnia, classe social, conta bancária. Então, essa é uma verdadeira pandemia. E a pergunta que não quer calar, mas por quê? Porque nunca teve tão alto. Então, por que isso está acontecendo? Seria muita pretensão e viagem minha dar uma explicação para isso. Então, eu posso dar um ponto de vista pessoal e que é apenas um ponto de vista com tantas outras coisas que existem. Distribuição de renda, se a gente for falar de geopolítica, enfim, tá, enfim. Mas, num ponto de vista que eu acredito essencial, é exatamente essa palavra. O homem está distante, o ser humano está distante da sua essência. E quando ele se distancia da sua essência, ele se distancia da possibilidade de ser, de adoecer. A gente faz a confusão do que é comum, do que é normal, do que é natural. São três palavras muito diferentes. Comum é o que a maioria faz. Normal é o que diz a norma, que muda de quem manda, de país para país, de tempos para tempos. Você falou da volatilidade, da morosidade da lei. E, e comum, e natural. Natural, sim, é a regra da natureza. Então a gente fez essa confusão na nossa vida. O que é comum, o que é normal, o que é natural, e quem manda é o que é a norma, que é criada por poucos. E vamos perseguindo uma ideologia de sobrevivência. Sim. Assim, estamos naquela ainda de crescer, estudar, casar, ganhar dinheiro, comprar coisa para ser feliz e tudo, envelhecer e morrer, sem passado pela vida com pouquíssimo crescimento espiritual. Aqueles ainda que acreditam, que trabalham por isso. Então, esse distanciamento de nós mesmos, da nossa essência, daquilo que nos é natural, da vocação que nós temos, haja visto o pouco que a gente usa do presente, que é o nosso cérebro. A gente domina muito pouco, conhece muito pouco ele. Então, nós temos um avanço tecnológico considerável, isso é um motivo de orgulho para a inteligência humana, mas um avanço moral, ético, espiritual, muito aquém do tecnológico, colocando essa defasagem, e que é um problema isso, porque com tanta tecnologia, com tanto conhecimento, sem a ética, sem a consciência, o perigo, por exemplo, de uma coisa que está aqui na nossa mão agora, da inteligência artificial. Ela pode ser usada hoje, sim, nós dois conversando, uma conversa completamente diferente dessa, com a nossa imagem, com a nossa voz, né, que vão pegar desse conteúdo e virar outra coisa. Vão digitar outro texto, saímos nós dois aqui falando, uma conversa que. Isso é inteligência artificial. Então, nós temos essa possibilidade. Você vê a sofisticação dos golpes hoje. Então, não adianta ter tecnologia. Enquanto não houver para e passo, um desenvolvimento, eu vou dizer a palavra espiritual, assim, sem a conotação religiosa, mais filosófica. Então, nós estamos nesse momento e pagando por essa doença mental. Esse é um ponto de vista. Mas para não ficar sem resposta, eu estou dando esse. Eu acho que isso tem a ver. Com certeza, tem muito a ver. E eu me pergunto, doutor, eu eu não cresci, meu cérebro não cresceu com telas, com redes sociais, com computador. Eu vi o computador pela primeira vez, eu já era adulta, eu já era, eh, tinha mais de 20 anos, né. E aí eu fico me perguntando, se essas crianças, esses jovens que estão nas telas quase que pelo menos a maior parte do tempo que eles estão acordados, não estão dormindo, né. Será que isso não vai afetar, não vai ter alguma deficiência, eu não sei se o nome é deficiência, mas não vai afetar essa Frequência.
né? Alguma consequência isso. Consequência, porque eu quando eu trabalho com a tela, né, com o computador, trabalho com o celular, e isso me esgota mentalmente. Eu me sinto assim, como se eu não tivesse criatividade, como se eu estivesse emburrecendo, como se eu não tivesse mais para onde ir. É uma coisa louca. Imagina essas crianças, esses jovens que estão em formação, que as redes estão se formando, enfim. Será que isso não vai ser muito complicado daqui a 50 anos? Essa criança, daqui a 50 anos, como você pensa sobre isso? Ah, não tem como não pensar. A gente está Sim. vendo isso acontecer. Eu, felizmente, minha filha e meu filho, meu enteado, já estão formados e não pegaram esse frenesi das telas que nós temos hoje. Existe um seriado que está passando na Netflix, Adolescência, que está movimentando o comentário. Obviamente, eu fui assistir, que fala um pouco desse assunto, de que a mídia, os adolescentes, os exemplos, do jeito que o mundo está indo, as pessoas estão sendo criadas, estão crescendo num mundo fake, completamente fake, virtual, e isso vai ter consequências. Além do acesso a um mundo, a janela do mundo, onde eles, como você muito bem colocou, ficam horas e horas sem nenhum tipo de orientação, podendo visitar compreensões aqui dentro que não são construtivas, que não contribuem para o desenvolvimento, pelo contrário, que ajuda a adoecer. Você lembra que há bem pouco tempo, por conta, tinha aí aquela história da baleia azul, É, que os adolescentes se mutilavam, tinham desafios. Quer dizer, ele fica vulnerável a uma sedução infinita dentro dessas telas. E isso vai ter consequências, porque é uma geração inteira. Olha, eu às vezes sou assim, acusado de otimista patológico. Tá? Mas agora, nesse assunto, não dá para ser muito otimista. Deve ter consequências, né? Por conta disso, essa coisa virtual, cada vez mais ensimesmados dentro do seu bunker e, ao mesmo tempo, com todo mundo e sozinho. Nós precisamos de abraço, nós precisamos jogar amarelinha, queimada, rodar peão, jogar futebol, ralar joelho, ser expulso, perder, ganhar, não é? Abraçar, dar o primeiro beijo, um menino, se masturbar no meio do mato, junto com a turma. Quer dizer, sim, eu sinto que foi muito importante viver tudo isso para a constituição de uma pessoa real hoje, que sou eu, com defeito, com algumas qualidades, com porrada de dúvida, mas uma pessoa que feliz, né? Que nunca pensei em me matar. Já. Mas foi só uma vez. Mas, sim, mas uma pessoa feliz. E então essas coisas, eu acho que faz parte, o contato mesmo, né? E é muito tempo isolado, fingindo que está com todo mundo e criando uma cultura assim esquisita, esquisita. Não estou falando mal da tecnologia, como você mesmo falou, né? Você vive aí trabalhando, sobrevive com isso. É no mundo com a tecnologia, mas a gente precisa pensar nisso. os jovens precisam desse olhar, né? Precisa. Principalmente os jovens e as crianças, né? Agora, doutor, pensando aí no saber ancestral, ayahuasca, cogumelos, peiote, tudo isso vem aí de um saber ancestral, né? O senhor acredita que a psiquiatria pode e deve dialogar com esses saberes indígenas, ancestrais, afro, dessas substâncias? Não tenho a menor dúvida. Assim como alguém que busca a normatização, estou falando como médico, mas que Assim, quer ver isso normatizado,
tem duas coisas que me preocupam. Uma delas é isso aí que você falou. A gente achar que descobrimos a pólvora, descobrimos a roda, né? E esquecer de trazer os povos originários que utilizam isso há muito tempo para trazer o seu saber, a sua impressão e entender, porque nós estamos falando de substâncias que eu particularmente chamo de enteógenos. Enteógenos. Esse termo foi criado por Gordon Walsh, que significa gênus, gerador de um movimento divino. Os povos originários tinham a sua sabedoria, a sua organização, porque de tempos em tempos faziam a ponte, usavam essas substâncias para fazer a ponte com o sagrado e organizar. Então, nós sabemos isso e a ciência já admite que, no caso dos psicodélicos, quanto maior é a epifania, isto é, a experiência espiritual dentro de uma experiência com psicodélico, maior é o nível de transformação, de cura que ela vai alcançar. A ciência já admite isso. Se ela já admite isso, é claro que nós temos que chamar os povos originários que tinham isso como ferramenta, a enteogenia. Aquilo sempre foi para levar para o sagrado. Então, eles têm que estar nas discussões. Ponto. Outra preocupação minha é que nós, médicos, incorporemos corporativamente esse saber e os psicodélicos só poderão ser usados por médicos. E aí, então, e os povos originários? Vai ver se algum deles tem CRM. Então, É, esse sim. cuidado, porque é muito mais, os psicodélicos são muito mais do que um instrumento de cura. Tem esse instrumento organizador social, tem esse instrumento espiritual, que pode vir a ser, como é com o caso da ayahuasca, religioso, né? Então, nada contra o religioso, né? Mas como eu estou falando do aspecto científico, que a ciência já admite que a espiritualidade cura. Então, acabou, não dá mais para não chamar os povos originários. E isso é mais do que um medicamento. Então, não dá para criar a regra que pessoas que têm outros saberes, que têm outro, não usar essa ferramenta que a natureza deu. Então, isso é uma preocupação pessoal, minha. Uhum. Então, que eu deixo claro todas as vezes que posso para tomar esse cuidado. E gostaria mesmo de ver isso com política pública. Sim, imagino na Cracolândia, casas albergando, fazendo cerimônias, viajando. É, E- não, sonho, sonho isso, hein? não é? Mas, com certeza. Agora, doutor, a psiquiatria está pronta para lidar com essas vivências que transcendem essa linguagem clínica tradicional da psiquiatria? A psiquiatria está pronta para incorporar essas substâncias como ferramenta terapêutica? Então, eu não posso responder pela classe, até porque sou meio marginal. Então, assim, não dá para responder. Porque o problema da psiquiatria não é a psiquiatria, são os psiquiatras. O problema da homeopatia também não é a homeopatia, são os homeopatas. O problema de todos os ismos e as instituições são os seres humanos que lá estão. Mas o que eu posso te dizer é que vem vindo um movimento internacional muito forte de estudo consistente e promissor e que, assim, por mais careta que os psiquiatras sejam, são cientistas. E, como eu, muitos outros têm essa consciência de que a relação custo e benefício, assim, tá. A gente precisa de alguma coisa com mais benefício, com menos custo. Então, acredito, sim, lá vai o otimista patológico, que não vai haver. Claro, sempre tem o que a gente chama de jus esperneandi, o direito de espernear. E pronto, depois acomoda e porque
consciência não tem argumento também. Aí, Sim, é crença, tá, tá. Agora, aqui 2 mais 2 dá 4, a ciência, então agora vai se render. Então, eu acredito nisso. ótimo, muito bom. Doutora, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista. Foi um prazerzaço conversar com o senhor, beber dessa fonte de conhecimento, de inspiração. Muito obrigada. E queria te pedir para deixar essa mensagem, deixar um recado, deixar sua despedida aqui para a gente encerrar. Então, também agradeço pela oportunidade e agradeço pela paciência. Peço desculpa porque é um assunto que me apaixona. Eu começo a falar A gente muito. poderia ficar aqui muito tempo gravando e fazendo essa entrevista, mas a gente tem os cortes dos prazos. Mas foi muito bom, viu? Não, não E tenha que se desculpar, não. se eu tiver que deixar alguma mensagem para todos, é ocupe tempo para conhecer você mesmo. Assim, muito cuidado com aquilo que é comum, muito aquilo que é normal e procura mergulhar na sua natureza. É isso aí que eu diria. Maravilha, doutor. Muito obrigada. E termina aqui mais um episódio do podcast Gotas de Esperança, produzido pela Associação Abraço, trazendo entrevistas e debates. Toda semana um novo episódio no nosso canal no Spotify e você pode acessar também no site da Abrace. Um abraço, até lá.